Falcão estreou como jogador profissional no Internacional de Porto Alegre na década de 1970. Jogava no meio-campo. Tecnicamente, era um meia-direita, mas jogava avançado e rapidamente destacou-se pela grande quantidade de gols que marcava, comandando o Internacional na campanha em que o Clube Gaúcho conquistou o Campeonato Brasileiro de 75, 76 e 79, além de ter ganho 5 estaduais, 73, 74, 75, 76 e 78. Estreou na seleção brasileira no dia 21 de fevereiro de 1976. No início da década de 80, transferiu-se para a Roma, da Itália. Ajudou o time a conquistar o Scudetto, fato que não ocorria desde 1942. Também comandou o time, ocasião em que ganhou a alcunha de Rei de Roma. Permaneceu no clube até 1985. Disputou um total de 107 jogos e marcou 22 gols. Em 1982, fez parte ao lado de Zico, Sócrates, Júnior e Toninho Cerezo, sob o comando do saudoso Tele Santana, da talentosa seleção brasileira que perdeu para a Itália na Copa de 1982, em célebre partida válida pelas quartas de final, disputada no estádio de Sarriá, em Barcelona, Espanha. Falcão encerrou sua carreira como jogador jogando pelo São Paulo Futebol Clube em 1986 e conquistou o título paulista. Em 1990, recebeu convite para treinar a seleção brasileira de futebol. Era o início de sua carreira como treinador, obtendo o vice-campeonato da Copa América, disputada no Chile, em 1991. Mesmo encarando-se aquele como um trabalho de transição, depois do fiasco da seleção na Copa de 90, no qual não importariam tanto os títulos ou mesmo os resultados em si, mas sim a formação de uma nova equipe apta a disputar a Copa de 94, Falcão sofreu a pressão após desempenhos considerados inexpressivos, combinada a uma forte cobrança por parte da imprensa, o que fez com que se afastasse do comando do time nacional ainda em 91, sem completar um ano de trabalho. É bom recordar o Falcão, técnico da seleção brasileira, quando você esteve no cargo, no comando? É muito bom. É muito bom porque, embora o projeto tenha sido abortado depois, no primeiro ano de contrato, e era o tempo que eu tinha de contrato, meu contrato era de 1 ano, mas eu acho que houve um trabalho muito bem feito de base para que a seleção de 94 tivesse jogadores como o Cafu, como o Leonardo, como o Márcio Santos, como o Mauro Silva e tantos outros que estiveram. Eu nunca digo que lanço alguém, né? Eu digo que apenas eu dei a oportunidade, né? Em 1978, muito se falou sobre a sua condição de poder ter jogado a Copa na Argentina. A exemplo de 82, a de 78 na Argentina, era a Copa também do Falcão. Você leva uma mágoa do Cláudio Coutinho, né? E o Oswaldo Brandão foi para você o cara, né? Porque você foi convocado por ele. E quando chegou no ápice, no momento ideal do Falcão reinar em 78, aconteceu. Nós tivemos aqui, quando eu jogava no Internacional, 7-4, 7-5, 7-6 e 7-8 também. Meu pessoalmente, né, olhando o meu lado individual, e 7-9, até 80, os anos profissionais do Internacional foram ótimos para mim, né? É claro que eu estava pronto em 78, né? Eu estava com 24 anos e estava a Copa do lado da Argentina, tanto é que aquele ano mesmo eu tive votação na imprensa e recebi a bola de ouro, o melhor jogador dado pela revista Placar. Em 78, que foi o ano da Copa. Então, foi marcante para mim,
porque eu tinha condições de estar, e se reivindicou isso. E eu tive uma discussão um pouquinho mais forte com o Coutinho, e não é bom lembrar, porque infelizmente ele não está mais conosco, não seria justo com ele, mas o Brasil vivia um período de ditadura absurda, né? Então, e a base o comando da seleção era a maioria de militares, e eu sofri isso, né? Isso me marcou, evidentemente, mas em 82, tudo aquilo que aconteceu em 78, que eu não fui à Copa e estava num grande momento, quando eu escutando o hino nacional em 82, na França, na Espanha, tudo passou na minha cabeça. Então, aquela Copa de 82, na realidade, eu acabei jogando como se estivesse jogando também a de 78 na minha cabeça. Isso também serviu de muita motivação. É evidente que eu queria e tinha condições. Embora não goste de comparações, na entrevista concedida ao Arena Brasil, ele citou alguns jogadores que desfilam nos gramados de hoje, um futebol parecido com o dele. Eu tenho um jogador que eu sempre gostei muito, e depois acho que é um jogador que é um pouquinho diferente, mas quando eu falava nele, as pessoas então tá falando porque parece. Não, é que eu gosto, acho que é um jogador que tem. Eu gostei muito do Hernanes, que hoje ficou no Lazio, agora está na Inter, jogou no São Paulo. Eu gosto muito hoje do Paulinho, do Corinthians. Acho que é um jogador que preenche bem atrás, chega na frente. Acho que o Ramiro também é um jogador importante, porque também tem uma boa capacidade. Enfim, acho que temos... O Cerezo jogou comigo na seleção, né? Enfim, o próprio Carpegiani, jogador extraordinário. Mas eu acho que é difícil, são tempos diferentes. Nós estamos pedindo com alguém 30 anos depois. O futebol mudou bastante. Sobre seleções favoritas para o título da Copa no Brasil, ele discordou do seu velho amigo Zico. Para mim, o grande adversário é sul-americano, a Argentina, por causa do Messi. E a Alemanha? Não acredito em... Espanha? Não acredito em seleção europeia aqui na América do Sul, não. Olha, eu não seria tão incisivo que nem o Galo foi, né? O Galo é a intimidade, como chamamos de... assim, ó... Ele deve ter se referido, e se referiu à Argentina, ao Uruguai. Claro, é muito difícil, mas assim, eu acho que se você me perguntar quem serão os favoritos para a Copa de 2022, né, que a gente não sabe, né, ou 2026, eu vou te dizer o seguinte: certamente será Argentina, Brasil, Itália e Alemanha. Pela tradição. Isso sempre, né? A Espanha não sei, lá na frente. Hoje sim, hoje é favorita, né? Também. É porque o futebol na Espanha é mais cíclico que a gente, né? Talvez tivesse que apontar assim, duas seleções que podem fazer uma boa Copa do Mundo. Não sei se ganhariam, é mais difícil, a Bélgica e a Rússia. A Rússia, que eu vi jogar poucas vezes, mas acho que o treinador deles muito competente, que é o Fábio Capello. E a Bélgica, porque tem uma seleção muito nova, mas também com muitos jogadores jogando na Europa, com muita qualidade. E sobre a seleção de Neymar e companhia? Você acha que é um mal a seleção brasileira ter como expoente jogar em função do Neymar? É um problema sério? De repente o Neymar se machuca no primeiro ou no segundo jogo, e aí a seleção vai jogar de que forma taticamente? Em função de quem? Eu não sei se um time tem... Eu acho que um time não joga em função, né? Assim, por exemplo, claro, a Argentina de 90 jogou em função do Maradona, né? Mas eu acho que a seleção tem aí... A de 94 jogava em função do Romário? Romário e Bebeto, dos dois, né? Eu acho que o Neymar é um jogador importante, é evidente que é um jogador que pode certamente fazer uma diferença. Tomara que não aconteça nenhuma lesão com ele. Mas o Brasil está assim, né? Tem o Oscar em grande fase, tem o Paulinho também tem grande fase. Eu acho que a seleção, usando uma palavra bem da moda, ela está com foco, né? Você vê os gols que faz, a vibração. A seleção está no momento assim, de consistente, né? Eu acho que sim, eu acho que a seleção brasileira está bem. É um campeonato difícil, pode ganhar, sempre que é uma seleção forte. Tá com, eu acho que se nota que tem uma consistência de grupo importante, isso também é fundamental, e reconquistou o torcedor. Tá aí esse grande craque Falcão falando com exclusividade para o Arena Brasil aqui da TV.